Existe um momento em que tudo parece normal. As luzes estão acesas, os sistemas estão funcionando, a rotina segue. E mesmo assim, algo já começou. A maior ameaça digital não faz barulho, não avisa e quase sempre já começou. Bem-vindo ao podcast Café com Segurança, um podcast sobre o que realmente acontece no mundo de segurança da informação. Sem exagero, sem fantasia, sem ilusão. Aqui a gente fala sobre ataques silenciosos, decisões estratégicas, falhas invisíveis e postura. Porque segurança não é ferramenta, é consciência. Se você trabalha com tecnologia, lidera equipes ou toma decisões que impactam pessoas e empresas, esse espaço é para você. Aqui você vai aprender como os ataques realmente acontecem e por que as empresas estão sendo invadidas. E o que separa organizações preparadas das que descobrem tarde demais. Porque segurança não é ferramenta, não é moda, não é tendência. Segurança é postura. Toda semana nós fazemos análises estratégicas, casos reais e bastidores do que acontece no mundo digital, com profundidade, mas de forma direta. Se esse conteúdo faz sentido para você, siga o canal. Compartilhe esse episódio com quem realmente precisa enxergar o que não está vendo. E principalmente compartilhe esse episódio com alguém da sua empresa. Segurança começa com a consciência. Pegue o seu café, ajuste o seu fone e vem com a gente. E vamos direto ao ponto. Agora sim, vamos que realmente se importa. Este é o episódio 01, Vulnerabilidade. Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num tema que até parece roteiro de filme de terror. O foco principal das nossas fontes de hoje é o que elas chamam de vulnerabilidades fantasmas, o terror invisível que assombra a sua rede. E assombra mesmo, viu? É um pesadelo totalmente real. Exato. A nossa missão hoje é destrinchar alguns debates técnicos recentes, relatórios globais de segurança e cruzar tudo isso com o framework NIST 853. A ideia é entender por que falhas tão antigas continuam sendo o nosso maior perigo hoje em dia. Imagina só, cerca de 99% das vulnerabilidades exploradas com sucesso têm mais de 2 anos. É assustadora. E tem um dado dos relatórios que eleva isso a outro nível. 30% das vulnerabilidades críticas, aquelas conhecidas há mais de 5 anos, ainda estão escancaradas em empresas reais por aí. Cada uma delas é tipo uma porta destrancada, só esperando o próximo hacker passar. Sim, e o pior, a maioria das empresas nem sabe que essas portas... Nem sabem que elas existem na própria rede. Exatamente. Existe um foco enorme e eu diria até desproporcional na caça por ameaças ultra sofisticadas. Enquanto isso, o feijão com arroz não está sendo feito. Isso cria um silêncio mortal antes da tempestade. Isso me lembra logo daquela fábula do civil zumbi. Aquela ameaça clássica que simplesmente se recusa a morrer. Sim, o caso do Eternal Glue, o CVI 2017-01444. Esse mesmo. Para quem nos ouve ter uma dimensão, os patches para ele existem desde 2017. O WannaCry destruiu 6 bilhões de dólares lá em 2017. O NotPetya parou portos e hospitais. E ele ainda está aí, vivo, esperando e infectando sistemas agora em 2026. Sem falar no Log4j, né? Que é de 2021 e continua super ativo e perigoso. E tem um motivo muito claro de negócio para isso acontecer. O que trava tanto as corporações na hora de aplicar essas atualizações? Disponibilidade em algum sistema crítico. O famoso medo de derrubar o servidor e parar tudo. Isso.
porque as métricas de desempenho recompensam aquele uptime de 100%. O receio de parar a operação fala mais alto e o cenário atual piorou muito porque os atacantes agora usam IA generativa para criar ferramentas de exploração, os exploits, em questão de dias após o vazamento da falha. A lentidão corporativa virou a maior arma deles. E a falta de um baseline de segurança rigoroso, que é o que o NIST 853 defende arduamente, cobra um preço absurdo nessas horas. O rosto desse esquecimento fica muito claro em casos reais. Com certeza. O caso da Target em 2013 é perfeito para ilustrar isso. Sim, invasores usaram credenciais que foram roubadas de um fornecedor de ar-condicionado. Um sistema de HVAC comum. Exato. E como a rede não possuía segmentação adequada, os hackers entraram pelo sistema de climatização e tiveram um caminho livre, passeando pela rede até chegar nos caixas. Comprometeram dados de 40 milhões de cartões. Esse caso mostra bem o perigo do acesso descontrolado de terceiros. Mas o desastre da Equifax em 2017 eleva o efeito dominó a outro nível. Lá, 147 milhões de pessoas foram afetadas inicialmente por causa de um patch não aplicado num portal web. Mas não foi só a falta do patch que agravou tudo, certo? Tinha um problema de tráfego cego dentro da rede. Esse é o detalhe que mais choca os profissionais da área. A empresa possuía os equipamentos para inspecionar o tráfego e achar as anomalias. Porém, o certificado digital que descriptografava e analisava esses dados estava expirado há 10 meses. 10 meses. É quase um ano com o sistema de detecção literalmente cego. Completamente cego. E com isso, os invasores tiraram dados silenciosamente durante meses, por uma conexão criptografada, sem disparar um único alarme sequer. É a receita do desastre. A empresa contrata o fornecedor e esquece de segmentar. Daí adia a atualização do servidor, por medo de queda, enquanto o certificado digital expira e ninguém nota. Segurança definitivamente não é só problema da engenharia de TI, é uma questão para o conselho de administração. Sem dúvida alguma. Para quem lidera ou trabalha com tecnologia, a lição prática é muito clara. Fazer o básico bem feito previne incidentes de forma muito mais eficaz do que gastar fortunas caçando ameaças inéditas de Zero Day. Tem que gerenciar o acesso de terceiros, atualizar endpoints e monitorar a validade da infraestrutura. Com certeza. E pensando nos custos astronômicos de tudo isso, me vem um pensamento bem provocativo sobre o futuro do mercado. O que você tem em mente? Imagina se num futuro muito próximo, as apólices de seguro contra crimes cibernéticos passarem a negar qualquer cobertura se ficar comprovado que a invasão ocorreu por uma vulnerabilidade que já tinha patch disponível há mais de 30 dias. O impacto nas prioridades corporativas seria imediato. O medo de perder a cobertura do seguro faria os patches serem aplicados no mesmo dia. Exatamente. O risco financeiro mudaria o jogo. É algo para mantermos no radar. Fechamos nosso mergulho por aqui. Até a próxima.